Fala galera, seja muito bem-vindo então a mais uma aula do nosso Clube Online de Matemática, essa plataforma que você está inserido, que você se encontra no Clube Online de Matemática para concursos públicos, Enem e colégios militares para qualquer prova de matemática. Com certeza você vai se dar bem dentro desse clube de matemática, beleza? Então, sem mais delongas, é aquela apresentaçãozinha de 5 segundos, Instagram, YouTube e e-mail. Então, essas três plataformas você consegue me encontrar e trocar uma ideia, um feedback, uma dúvida qualquer, beleza? Então, vamos que vamos. Hoje a aula é sobre número primo ou composto. Temos a diferença entre números primos e números compostos. E qual a diferença entre um número a outro? Então, é isso que nós vamos adentrar nesta aula. Então, olha só, vem comigo, não te perde. Olha só, primeiro a gente vai trabalhar com o número primo, beleza? Então, o que é um número primo? Olha só, o conceito no livro. Ó, um número natural primo é aquele que possui somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. O número 1 e ele mesmo. Olha só o que a gente tem que pegar e marcar de suma importância neste conceito inicial. Possui dois divisores naturais distintos, beleza? Então não pode ser igual, beleza? Então, primeira coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, números naturais. 0, 1, 2, 3. Tá? Vamos supor que tenhamos esse conjunto dos números naturais de 4 elementos. Pois bem, um número primo é aquele que possui somente dois divisores naturais distintos, ou seja, distintos não pode ser iguais. Então vamos começar com o número com algarismo 0. O 0, se nós dividirmos por 0, vai ficar 0 dividido por 0 é 0. Qualquer número dividido por 0 é 0. Agora, qualquer outro número que dá para dividir e que vai ficar 0? Qualquer outro número. Então, se você pegar o 0 e dividir, no caso, por 1, no numerador tem o quê? Tem o 0. Então vai ficar 0. Aqui nós verificamos que o divisor é 0, mas o numerador é 0, então daria 0. Se você pegar o número 0 e dividi-lo por 2, 0 dividido por 2, vai ficar quanto? Vai ficar 0. Por quê? Porque no numerador tem 0. Então, isto aqui se chama, na matemática, presta atenção, na matemática, de indeterminação. Indeterminação. Então, o 0 não é número primo. Não pode ser considerado um número primo. Beleza? Agora, se eu pegar o 1, ó, o 1 eu vou dividir isto aqui por 1. Vai ficar quanto? 1 dividido por 1 é 1. E não tem nenhum outro número que nós vamos dividir e vai dar ele mesmo. Então, este aqui, o número 1, ele também não é número primo. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na primeira etapa. A primeira etapa é a seguinte, que o primeiro número, ó, vou anotar aqui, ó, o primeiro número e único par é o nosso próximo. É o 2. Isso aqui leve com vocês, pessoal, porque isso aqui é muito importante. O primeiro número e único par é o 2. Por quê? Se eu pegar o número 2 e dividir
por 1, ó, 2 dividido por 1 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, você consegue dividir o 2 dividido por 1, que é 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Esse 1 aqui, ó, 1 dividido por 1 é 1, mas 1 dividido por 0 é indeterminação, porque no caso a gente vai dividir por 0, então isso aqui não pode ser, beleza? Então 1 não pode ser. Voltando, o 2, ele é um número primo, par e único. Por quê? Porque ele fala o seguinte, voltamos ao conceito inicial. O número natural primo é aquele que possui somente dois divisores. Ó, temos o divisor 1 e temos o divisor 2. Naturais distintos. Ó, o número 1 e o número 2 são números diferentes. Eu vou até marcar aqui. São números distintos. O número 1 e ele mesmo. O número 1 e ele mesmo. Então, marca isso aqui, pessoal, porque isso aqui é muito importante. Então, recapitulando, por que os anteriores não pode ser? Porque o 0 vira uma indeterminação. Porque 0 dividido por 0 é 0. E isso é uma indeterminação. Não pode ser considerado uma divisão. Beleza? Agora, o 1, o número 1, 1 dividido por 1 é 1. E ele mesmo. E 1 dividido por 1, porque é ele mesmo, é 1. Só que isso aqui não temos o quê? Esta regrinha aqui, ó, do parênteses que eu coloquei. Naturais distintos. Então tem que ser divisores diferentes. Aqui 1 e 1 são iguais, beleza? Então aqui não pode ser. Então, a primeira regra é o seguinte. O número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Léo, por que tu disse que o primeiro número e único par é o 2? Porque o próximo número par é qual? É o 4. E o 4, ele pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. Então temos 3 divisores. E aí a gente já vai chegar lá, isso aqui será um número composto, beleza? Então, eu trouxe para vocês, se vocês puderem anotar, memorizar isso aqui, fica muito mais fácil e mais prático quando você resolver uma questão de prova envolvendo número primo ou número composto, beleza? Então, números primos, olha só, o único número primo par é o número 2. Agora a gente continua, olha só, temos o 2, temos o 3, temos o 5, temos o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 e assim sucessivamente. Beleza? Então, o único primo par é o 2. Por quê? Porque, voltando, isso é muito importante, pessoal, tá? Isso aqui vocês podem ter se esquecido no colégio. O número primo, ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo. Essas são as regras. E os números, eles têm que ser distintos. Então, o algarismo 2, ele é dividido pelo 1, 2 dividido por 1 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Então, ele é dividido por 1 e por 2, e os números são distintos. Como diz aqui, ó, os divisores são distintos. Agora, a próxima etapa é a seguinte, olha só. Número ímpar, número ímpar. O próximo número, naquela cadeia natural que a gente colocou ali, entre 0, 1, 2, 3, e a gente fechou aqui, naquele exemplo, é o 3, é o próprio 3. Por quê? Porque o 3, ó, o 3, ele pode ser dividido por 1, que no caso é o nosso conceito do número primo, ele tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo, pelo próprio número 3. 3 dividido por 1, a gente sabe que é 3. E 3 dividido por 3, a gente sabe que é 1. Então, olha só. Ó, os divisores naturais distintos, 1 e 3, e cumpriu a regra. Números distintos e pôde dividir, beleza? Mesma coisa que o número 5, que está aqui, ó.
mesma coisa que o número 5. O 5 ele pode ser dividido por 1 e vai ficar 5. E o 5 ele pode ser dividido por ele mesmo, que é a regra do número primo, e vai ficar 1. E assim na sequência, e eu trouxe para vocês alguns números primos que temos até o 59, claro que depois tem a continuação, beleza? Mas tu sabe, se você pegar o 37, por exemplo, você sabe que o 37 ele só pode ser dividido por 1 e ele só pode ser dividido por ele mesmo. Maravilha? Fechou? Fechou. Então, olha só. Agora, a gente já sabe o que é número primo, agora a gente vai saber o que é número composto. O que é número composto? Olha só. Um número composto é um número natural, no caso, né, acima de zero, que possui mais de 2 divisores distintos. Léo, um exemplo. Te dou até mais. Olha só. 8. O número 8, ele pode ser dividido por 1. 8 dividido por 1 é 8. 8 dividido por 2 também pode, que é quanto? 4. 8 dividido por 4 é quanto? É 2. E 8 dividido por 8 é quanto? É 1. Então, esta regra se aplica ao número composto. O que é número composto? É um número natural que possui mais de 2 divisores distintos. Então, o 1 é um divisor, o 2 é um divisor, o 4 é um divisor e o 8 é um divisor. Então, temos mais de 2 divisores. Temos quantos divisores aqui? 4, beleza? Um outro, por exemplo, é o 12. O 12, ele pode ser dividido por... Eu vou puxar aqui a setinha que vai ficar melhor, tá? Para a gente aproveitar essa lousa. O 12, ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 3, ele pode ser dividido por 4, ele pode ser dividido por 6 e ele pode ser dividido por 12, beleza? Vamos colocar os resultados aqui. 12 dividido por 1 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 3 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 12 dividido por 6 é 2. E 12 dividido por 12 é 1. Voltemos à regra. Número composto. Um número natural composto é aquele que possui mais de 2 divisores distintos, beleza? Quantos divisores temos aqui, Léo? Temos o 12, temos o 6, temos o 4, temos... Quantos divisores, no caso, quantas respostas que eu quero dizer? 3, o 2 e 1. No caso, que são os divisores. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número natural 12, ele tem basicamente 6 divisores, beleza? Então, isso é um número composto. Diferente, voltando, diferente do número primo. Número primo, ele é dividido por 1 e por ele mesmo. Compreendeu? Tranquilo? Maravilha. Agora, olha só como que vem vindo nas provas de concurso público. Olha só. Como identificar um número natural primo? Como identificar um número natural primo? Se vir, por exemplo, para vocês, numa prova de concurso, no Enem, numa prova de matemática, 253. E aí, como é que tu sai dessa? 253, 253 e agora? É um número primo? Sim ou não? Bom, eu lembro que o Léo disse. O Léo disse que é o seguinte, o número primo, ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, certo? Beleza. E agora, 253, como é que eu faço? Olha só, quando um número vir bem maior do que o que nós estamos trabalhando até aqui, tu vai usar este conceito aqui. Ó, o número natural é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem diferente de zero, até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Por os números primos resultarem
faltou aqui, pessoal, resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Léo, eu não entendi. Vem comigo, olha só. O 253, vem comigo, o 253, ele pode ser dividido. Ele pode, por quanto? Números primos. Ó, o número natural primo, se as divisões sucessivas por números primos, então vamos lá. O 253, ele pode ser dividido por 2, é um número primo. Por 3, é um número primo. O 4 é um número primo? Não. O 4 é um número composto. Mas o 5 é um número primo. Mas por quanto? Por 7. Por quanto? Por 11. Agora, o que tu tem que saber? Tem que saber o seguinte, ó. Resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Olha só, o que a gente tem que saber aqui? Olha só, 253 dividido por 2. Dá para dividir 253 por 2? Não, por quê? Porque a unidade aqui ela é ímpar, então não vai fechar aqui. Então a gente já pode eliminar. Então a gente já elimina o 2, já não pode ser. Agora, o que eu quero explicar para vocês? Numa aula que eu dei para vocês do Clube de Matemática, que está na plataforma, sobre divisão, tá? Eu falei para vocês o quê? Que nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, vou colocar aqui, ó, quociente e o divisor. Aqui é o dividendo, divisor, quociente e resto, tá? Isso aqui para começar a nossa explicação do número do exemplo 253. Agora, olha só, o 2 ele não pode ser dividido por 253, beleza? O 3, 253 dividido por 3 vai ficar como? Ó, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 3, 24. Resto, 25 menos 24, 1, baixa o 3. 4 vezes 3, 12. Resto, 1. Ó, as divisões sucessivas por números primos resultarem em resto diferente de zero, beleza? Até o divisor, ó, o divisor tá aqui, ó, ser maior ou igual ao quociente. E o quociente está aqui. Bateu essa regra? Não. Então, o 3 não pode ser. Se nós dividirmos o 253 por 5, eu vou continuando aqui, mas eu não vou dividir, porque senão vai demorar muito. Também não vai ser, mas você pode dividir. Se você dividir o 253 por 7, também não vai bater. Agora eu vou trazer na tela para vocês 253 dividido por 11. 25 por 11 cabe 2. 2 vezes 11 é 22. 25 menos 22 é 3. Baixa o 3. 33 dividido por 11 é 3. E 3 vezes 11 é 33. E resto, 0. Olha só, como que você vai identificar um número primo dessa magnitude? Caiu na prova 253. O divisor, ele tem que ser maior ou igual ao quociente. Isso aqui a gente verificou. Beleza? A gente verificou isso aqui. Tá aqui, ó. Beleza. Agora, olha só. O 11, ele é maior que o 23? Não. Então, não fecha. Mas por que ele não pode ser número primo agora? E a gente já acabou de fazer. A gente termina aqui. Por quê? Porque 253 dividido por 11, o resto é 0. E o que ele nos disse no conceito? Que o número natural é primo se as divisões sucessivas por números primos, ó, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11 na sequência, resultarem diferente de 0, já não bate, porque aqui já é uma divisão exata, até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Então, o que a gente pode escrever aqui? A gente pode escrever aqui que 253 não é primo. Por quê, Léo? Porque não bateu os requisitos do conceito.
Beleza? Tranquilo? Tá maravilha, tá bonito esse quadro aqui. Vamos continuar a nossa... Está ao vivo no Instagram, ao vivo aqui no Instagram. Fica ao vivo só na hora que estamos gravando. Então quem pegar, pegou. E é isso. E o pessoal tá assistindo. Agora, como identificar um número natural primo? Eu peguei um outro exemplo. Agora, o nosso segundo exemplo é o 223. Mesma coisa. Olha só. Um número natural é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem... Faltou aqui o resto. Resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Pessoal, aqui é a mesma coisa. 223 por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, próximo 13 e o próximo é o 17. Então, como que a gente vai encontrar isso aqui? Mesma coisa. Ó, 223 dividido por 2. Vou colocar aqui para vocês se lembrarem. Temos o dividendo, temos o divisor, temos o quociente e temos o resto. O que acontece? O número primo, ele tem que ser diferente de zero, o resto tem que ser diferente de zero, até o divisor, ó, o divisor, ele tem que ser maior ou igual, pessoal, tá? Maior ou igual ao quociente, beleza? Agora, olha só, então você vai dividindo. Léo, divido até quando? Até quando fechar o pré-requisito, ok? Então, se nós pegarmos o 223 e ir dividindo, a gente vai verificar que o 2 não vai bater, o 3 não vai bater, o 5 não vai bater, o 7 não vai bater, o 11 não vai bater, porque a gente já viu aqui, ó, que o 11 ele é 23. E agora, que o 11, no caso, o resto é zero, então não é primo. Agora, vamos dividir o 223 por 13. Por isso que é bom você praticar bastante, porque já vai ficar de cara para você conseguir resolver a questão. Então, 22 dividido por 13 cabe uma vez. Uma vez 13 é 13. 22 menos 13 vai ficar quanto aqui? Vai ficar 9. E vai baixar o 3. Quantas vezes o 13 cabe no 93? Vamos multiplicar. 13 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Cabe mais 1. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. 7. 7 vezes 13, 91. Sobra quanto? Sobra 2. Bom, o resto é diferente de zero. Maravilha. Agora a gente tem que verificar se o divisor é maior ou igual ao quociente. É 13 maior ou igual a 17. Isso aqui é errado, é incorreto, não é? 13 é menor que 17. Então, o 13 não pode ser, beleza? Agora a gente vai para o próximo. Léo, eu paro quando? Repito, eu paro quando o divisor foi maior que o quociente, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar 223 e vai dividir por 17. 22 dividido por 17 cabe uma vez. 1 vezes 17 é 17. Agora, 22 menos 17 é 5. Baixa o 3. 17. Quantas vezes cabe no 53? Se eu multiplicar por 3, 7 vezes 3, 21. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 3 vezes 17 é 51. 53 menos 51, resto 2. Beleza, primeira coisa, o resto é diferente de zero. Beleza, agora, o divisor tem que ser maior ou igual ao quociente. Vamos lá, vamos verificar. Quanto que é o divisor? É 17. Quanto que é o quociente? 13.
Beleza. Então, bateu totalmente o requisito do número primo. O que é o número primo? O número primo é o número natural, 223, em que o divisor, na divisão, é maior ou igual ao quociente. E o 17 é sim maior que o 13. Então, o que a gente coloca aqui? Que 223 é um número primo. Ok? Maravilha? É isso aí. Agora eu trouxe para vocês algumas questõezinhas de concurso público, beleza? O que a gente já entendeu na aula e eu trouxe algumas bem recentes, ok? Então, olha só. Caiu em 2020, né? Estamos em 2021, mas caiu na banca Quadrix para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas, beleza? Então eu falo o seguinte, ó, a partir dos números escritos, julgue o item, caiu, né, em relação a números primos e compostos. Os números 22 e 33 são divisíveis somente por 11. Vamos lá. 22 e 33 são divisíveis por 11. 22 dividido por 11 é 2. E 33 dividido por 11 é 3. Agora, 22 e 33 são divisíveis somente por 11? Não. O 22 ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por mais números. 22 ele pode ser dividido também por, deixa eu pensar aqui, por 4, não vai bater. Mas ele pode ser dividido por ele mesmo, então dá para ser dividido por mais divisores. Então, esta aqui está errada, beleza? O 33, ele pode ser dividido por 1 e ele pode ser dividido por ele mesmo. O 33 é um número composto, mas ele pode ser dividido também por mais números. Então, está errado. Questão 2. Também caiu na banca Quadrix, também nessa mesma prova, Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é o seguinte, ó, a partir dos números escritos, julgue o item. Os números 13 e 17 são primos. Léo, o que é número primo? É o que a gente acabou de ver na aula de hoje. Número primo é um número que pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, e nada mais que isso. Então, ó, 17 por 1 e por ele mesmo. O 13, eu não posso conseguir dividir o 13 por outro número. Não posso dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5 e assim sucessivamente. Então, o 13, ele é divisível por 1, que dá 13, e o 13, ele é divisível também por 13, que fica 1. Mesma coisa, pessoal, no 17. O 17 eu posso dividir por 1, que fica 17, e o 17 eu posso dividi-lo por 17, que fica 1, que é a nossa tabelinha que eu trouxe aqui para vocês, ó, números primos, o 13 e o 17, ok? Então, números primos, a gente verificando os números 13 e 17 são primos, sim, correto, afirmativa correta, a 2 é sim, 13 e 17, eles são realmente primos. Agora, pessoal, olha só, caiu no Ministério Público do Estado de Goiânia, em 2019, caiu o seguinte, ó, assinale a alternativa que não indica um número primo. O indica aqui é sem o acento. Agora que eu verifiquei, estava na questão ali, eu trouxe, copiei e colei da prova, mas o indica é sem acento circunflexo, beleza? Então, olha só, assinale a alternativa que não indica um número primo, Pessoal, aqui é a mesma coisa, olha só. Se você pegar, por exemplo, a letra A,
469, você vai começar a dividir, olha só, por um número primos. Então, pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11, pelo 13, pelo 17. E assim sucessivamente. Como que a gente sabe que não é um número primo? Quando não é número primo é o seguinte, olha só. Quando nós dividimos e o resto é zero ou o divisor é menor que o quociente, beleza? Então vamos lá para a gente fazer essa questãozinha aqui. Vamos pegar um número bem maior. Então, olha só, 469 dividido por... se eu pegar o 13, eu já estou dividindo aqui, a gente já estava naquela calculeira. Vamos pegar o 17, que fica melhor. Então, olha só. Quantas vezes? 17. Se eu multiplicar por 2, 7 vezes 2, 14. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 2 vezes 17 dá 34. 6 menos 4, 2. 4 menos 3, 1. 12 por 17 não dá, baixa o 9. Agora, quantas vezes o 129 cabe no 17? Vamos lá. 17 vezes 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Se eu colocar 17 vezes 7, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Ficou mais perto. Então, 7 vezes 17, 119. E 129 menos 119 é resto 10. Agora, olha só. Quando que não é número primo? Quando que é número primo? Quando o divisor é maior ou igual ao quociente. Quanto que é o nosso divisor? 17. Quanto que é o nosso quociente? 27. O divisor é maior que o quociente? Não. 17 é menor que 27. Então a resposta é A de América. Simples assim. Se vocês fizerem 971, 293, 433 e 197, você vai verificar que o divisor, aliás, é maior ou igual ao quociente. Beleza, pessoal? Tranquilo? E agora, para fechar a nossa aula de números primos ou compostos, caiu em 2020, questãozinha marota, assistente social, caiu o seguinte, caiu para nível superior. Assinale a alternativa que apresenta um número primo. Essa aqui vamos fazer juntos aqui. Olha só, que apresenta um número primo. 9. Letra A. 9. O 9, ele é dividido por 1, ele é dividido por 3 e ele é dividido por 9. Então temos mais de 2 divisores. E o número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Beleza? B. 13. 13, ele pode ser dividido por 1 e ele pode ser dividido por ele mesmo. Se lembra da nossa listinha que a gente colocou aqui de números primos. O 13 se encontra ali nos números naturais primos. Então, o B de Brasil é a nossa resposta. Por que o C não é? 14. O 14, ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 7, 14 dividido por 7 é 2, e ele pode ser dividido por 14. Então temos quantos aqui? Temos 4 divisores. E o que é número primo? Número primo só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E agora, D,
225. 225 por que não é número primo? Olha só, 225, como é que a gente faz? Como é que nós encontramos? Vou trocar de cor aqui. Ó, 225, nós vamos dividi-lo por números primos. Ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Se eu pegar, eu vou apagar aqui para ficar com mais espaço na lousa. Ó, se nós pegarmos 225 e dividir, por exemplo, por 11, 22 por 11 cabe 2. 2 vezes 11 é 22. Vem o 5. 5 dividido por 11 dá? Não. Então eu vou colocar um 0 aqui e aí fica um 0 aqui. Resto 5. Agora tu acrescenta um 0 e uma vírgula. E assim você continua. Então olha só, o resto aqui é diferente de 0. E o divisor, o 11, ó, ele é menor que 20. E ele tem que ser maior. E a gente continua. 225 dividido por 13. 22 dividido por 13 cabe uma vez. 1 vezes 13, 13. Sobra 9. Baixa o 5. 13. Para caber no 95, vamos multiplicar isso aqui. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9, 91. Então, 7 vezes 13 é 91. Resto 4. Então, olha só. O divisor 13, ele é maior que o quociente? Não. Vamos continuar. 225 dividido por 17. 1 vezes 17 é 17. 22 menos 17 é 5. E baixa o 5. 17 vezes... Quantas vezes 17 cabe no 55? Vamos colocar 3 aqui. Ó. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, 3 vezes 17, 3 vezes 17 é 51. 55 menos 51 é 4. E agora? Olha só. E agora que eu achei um erro na questão. Olha só, o gabarito oficial é B de Brasil, mas o D pode ser. Por quê? Porque olha só, o resto é diferente, é 4, e o divisor é maior ou igual que o quociente. 17 é maior ou igual que o quociente. Por quê? Porque quando que a gente para aqui? A gente para até encontrar e verificar. E quando a gente para? A gente para quando acontece o seguinte, quando não é primo, quando o resto é 0, mas quando ele vai ser primo? Quando o divisor for maior que o quociente. Então, a resposta é B, Brasil, mas era passível de anulação, porque temos duas respostas. 225, ele dividido por 17, divisor 17, vou buscar essa alternativa aqui, esta questão, e certamente foi anulada. Eu peguei direto da prova e estava o gabarito, mas eu vou verificar no site desta banca aqui se foi retificado ou se foi anulado, porque temos duas respostas. Beleza, pessoal? Isso aqui, 225 dividido por 17, o 225 ele é um número primo, sim, porque o divisor ele é maior que o quociente. Aqui, sim, bate, 17 é maior que o 13. Beleza, pessoal? Vou buscar e me cobrem para
chegaram nessa resposta que caiu na Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo, para assistente social, assinada alternativa que apresenta o número primo 13, sim, 9. Já expliquei o motivo. 14, já expliquei o motivo, são números compostos. E o 225 cabe recurso, porque 225 dividido por 17, sim, ele é um número primo. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. Tudo parece impossível até que seja feito. Nota, citação atribuída a Nelson Mandela. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Um forte abraço e até mais.